fácil. Nós estamos caminhando em um mundo que muitas vezes parece que estamos pisando em areia, que eles chamam movediça, né? Areia que quando a pessoa pisa, a pessoa vai descendo. Mas nós temos alguém que está sempre segurando nas nossas mãos, alguém que está sempre disposto a nos levantar. Por isso, nunca acredite que você não pode viver o legado do Senhor. Nunca acredite que você não pode mudar a sua existência, porque nós servimos ao Deus que pode transformar todas as coisas. O Deus que nós servimos, Ele pode transformar, Ele pode mudar toda a situação. E é por isso que nós temos que todos os dias acordar acreditando que Deus está conosco. E se Deus está conosco, com certeza nós vamos ser transformados todos os dias. Todos os dias é dia de aprendermos, é dia de nos dedicarmos para que a nossa vida se torne aquilo que Jesus deseja. Agora, para que a minha vida e a sua vida se torne o que Jesus deseja, nós temos que todos os dias buscar, todos os dias querer estar perto dele, todos os dias querer viver o legado que ele deixou para as nossas vidas. E falando em legado, hoje nós iremos falar também sobre o profeta do Senhor, alguém que com certeza a igreja fala muito, já estudamos muito sobre ele, e ele deixou um legado muito importante. Vamos falar hoje sobre o profeta Elias. E a palavra de Deus, ela nos diz que Elias foi um homem que ele amava também tanto a Deus, como aconteceu com Enoque, que Elias foi um dos homens que não experimentou a morte. Ele não experimentou a morte. A Bíblia diz que quando Deus quis que Elias subisse, Deus enviou uma carruagem de fogo para transladar Elias, para tirar Elias dessa vida, transportar para os céus, porque Deus amava tanto Elias, porque Deus sabia que Elias o amava tanto, que assim como Deus fez com Enoque, Deus também fez com Elias, transladou. Que bom seria, né? Se eu e você andássemos tão próximos de Deus, a ponto de Deus não permitir que a morte venha sobre nós, mas que possamos ser transladados, ser levados através de uma carruagem de fogo para estar com Jesus. E por muito tempo eu acreditei nisso e continuo acreditando. Por isso, queridos, que no ano do legado nós vamos aprender muito sobre os legados que foram deixados pelos homens de Deus nessa terra. E quando se fala em legado, as pessoas perguntam o que significa legado. Nós já falamos sobre isso. Mas o legado também é uma dádiva deixada em testemunho em um testamento. É algo que alguém deixa, é um testemunho que alguém deixa, é algo que é notório. E como seria bom se a minha vida e a sua vida, aonde você passar, aonde eu vier a passar, as pessoas possam olhar e dizer: ali vai um que vai deixar um bom legado nessa geração. Ali vai uma mulher que vai deixar um bom legado nessa geração. Ali vai ser uma pessoa que, quando partir, vai ter muita gente que vai segui-los para fazer a mesma coisa que ele fez e ajudar muitas vidas. Que bom será se, quando nós sairmos dessa terra, deixarmos um legado desse jeito para as pessoas que vêm. E a Bíblia diz que Elias, antes de entrarmos eu gostaria que abríssemos a palavra em Tiago 5, versículo 17. Tiago 5, versículo 17. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque o que é que move a nossa vida? O que é que nos faz ser transformados? É quando nós entendemos que os homens que passaram por essa terra não eram super-homens,
mas eram homens que tinham as mesmas paixões, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, passaram pelos muito mais transtorno até talvez do que nós passamos hoje, mas eles resolveram vencer todos os obstáculos. E a Bíblia diz, em Tiago 5,17, Elias era um homem humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos. Eu gostaria que a igreja lesse isso. Vamos lá? 1, 2, 3. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Os homens, agora só os homens. Elias era humano como nós. Estou ouvindo agora minha igreja, está bom? As mulheres. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então, a palavra do Senhor para mim dessas mulheres vai ser um coral de eu quase era translatado agora quando as mulheres estavam lendo. Meu Deus, que coisa linda. Mas veja, queridos, o que a Bíblia fala é que Elias era homem igual. Toca aí na pessoa estacionada. Diga assim: Elias era homem igual a você. Ele tinha as mesmas dificuldades, as mesmas paixões. E a Bíblia diz que aquele homem, ele olha para o céu, porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele olha para o céu, e quando o rei vem, ele diz: olha, rei, durante 3 anos não vai chover, 3 anos e meio não vai chover. E o rei, eu posso até imaginar o rei olhando para Elias dizendo: quem é você? Quem é você para dizer que 3 anos e meio não vai chover? Mas Elias, ele sabia da intimidade que ele tinha com, e o que Deus mais quer nessa vida é que você seja íntimo dele. Muitas vezes nós queremos ser íntimos de tantas coisas, mas não queremos ser íntimos de Deus. Por isso que Elias, ele sabia o que ele estava falando não vinha dele, mas vinha de Deus. Elias era o porta-voz de Deus aqui na terra. E como Deus está precisando de homens e mulheres que sejam porta-voz dele nesse tempo. Porque o inimigo o tempo todo está querendo nos estragar, está querendo nos enganar, está querendo roubar aquilo que Deus tem derramado para a igreja. Mas Deus está querendo levantar homens e mulheres que tenham um legado que transforme vidas, um legado que fale o que Deus está dizendo. Deus não nos chamou para falar de nós mesmos, mas Deus nos chamou para falar dele, porque tudo é por ele, tudo é para ele, e tudo aconteceu por meio dele. Então Deus é tudo, queridos. Ainda que o inimigo se levante tentando ser alguma coisa, ele nunca vai ser, porque até o diabo foi criação de Deus. Quando Deus ele criou Lúcifer, Deus criou Lúcifer para ser um anjo de luz. Quando ele se revela, ele se torna uma entidade caída. Por isso que ele não tem poder. Por isso que quando Jesus morre, e ao terceiro dia ele ressuscita, a palavra de Deus assegura que todo o poder foi dado a ele. É ele que detém todo o poder. E tudo que está acontecendo neste mundo é por permissão dele. Mas pastor, e o sofrimento? Muitas vezes buscamos o sofrimento com as nossas próprias mãos. Quando o homem se afasta de Deus, ele está dizendo que ele quer ser independente de Deus. E todo homem que é independente de Deus, ele se torna sujeito dos seus próprios desejos. Então fale para a pessoa que está do seu lado: cuidado, nunca queira ser independente de Deus. Elias, queridos, era um profeta de Deus, e ele deixou um legado, o exemplo do seu caráter. E o que é caráter? O caráter é um conjunto de traços particulares
o modo de ser de um indivíduo, a índole, a natureza. A Bíblia ela nos revela o caráter como também moral. E nós vamos ver um pouco sobre o caráter de Elias, sobre a moral de Elias e sobre esse homem de Deus que Elias lutou para si. Primeiro vamos falar um pouco sobre a moral. Esta expressão ela diz respeito aos princípios que regem a vida do ser humano, mostrando o que é certo e o que é errado. Todos nós temos esse sentido da moral, porque eu e você nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos disso. Agora, tem pessoas que perguntam: mas pastor, muitas vezes eu faço as coisas que eu não quero fazer. Queridos, por que muitas vezes fazemos o que não queremos? A Bíblia nos ensina sobre isso. A Bíblia diz que nós somos um ser tripartite, sim ou não? Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, muitas pessoas pensam que você é o corpo, mas você não é o corpo. Você é o espírito, porque o corpo vai desaparecer. O corpo, a terra vai requerer ele de volta. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos virar pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Então, se o corpo não é essa parte tão importante, qual é a parte importante que há no ser humano? Qual é a parte mais importante? O espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que o corpo volta à terra como era e o espírito volta para Deus que o deu. E o que é que nós temos feito com o nosso espírito? Que alimento nós temos dado ao nosso espírito? Qual é a força que nós estamos trazendo para o nosso espírito? A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, mas Elias decidiu alimentar mais o espírito do que a carne. Ele decidiu andar com Deus, ele decidiu, a Bíblia diz que Elias vivia em um tempo, e nós vamos ver isso na palavra. Era um tempo terrível, era um tempo que os homens decidiram andar distante de Deus. O povo de Deus se afastou de Deus completamente, mas Elias ele disse: eu sou zeloso, eu zelo pelo nome do Senhor, e você tem que sair daqui nessa noite acreditando nisso. Você tem que zelar pelo nome de Deus, você tem que confiar em Deus, você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, para que o legado dele venha sobre nós e perder esse bairro de Jardim Cajazeiras. E creio nisso, dá uma glória a Deus. Então, queridos, a moral são princípios que regem a vida do ser humano, mostrando o que é certo e o que é errado. Então, se o dicionário diz que a moral é esse princípio que rege, eu e você temos esse princípio. Só precisamos agora descobrir e fazer a opção correta para a nossa vida. A opção correta não é o que eu desejo. A opção correta não é o que minha carne quer. Porque a carne ela é fragilizada por este mundo. Então, muitas vezes, a carne quer viver o quê? Os prazeres do mundo. Mas o Espírito, ele está clamando por Deus que o dê. E nós precisamos levar mais a sério isso na nossa vida. Precisamos levar mais a sério isso. Porque um dia nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos aqui. E a Bíblia diz que todo ser humano vai estar diante de Deus para prestar conta. E antes de prestarmos contas a Deus,
nós precisamos entender o que é que nós vamos deixar para as nossas gerações. Que tipo de legado você quer deixar para seus filhos, para seus netos, para seus amigos, para seus vizinhos, para a geração que vem? Que tipo de legado você quer deixar? E a Bíblia nos fala da integridade de Elias em 1 Reis 16, 30 e 31. Fala um pouco sobre isso, sobre como estavam as pessoas daquela época. Diz o seguinte a palavra de Deus: Acabe, filho de Onífero, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que procederam. Veja que Acabe, ele tomou uma decisão na vida de se afastar tanto de Deus, que ele fez muito mais mal do que os reis que antecederam a ele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer pecados, os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, como também se casou com Jezebel, filha de Etebal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Veja, o que era a abominação, agora Acabe não só ser, mas ele leva para o meio do povo, e agora ele começa a adorar Baal, agora ele começa a cultuar Baal, ele começa a distanciar o povo de Deus. Veja em que situação Elias estava vivendo. Mas eu e você precisamos aprender isso, que não importa como o mundo está, não importa como as pessoas estejam ao nosso redor, nós precisamos fazer a diferença. Diga para a pessoa que está falando: você precisa fazer a diferença. Diga: não importa. Diga para ela: não importa o que está se passando ao seu redor. Porque se nós, queridos, muitas vezes colocarmos nossos olhos nas coisas ruins que as pessoas estão fazendo, nós iremos nos tornar iguais a elas. Mas quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, nós lutamos com toda a nossa força para que a graça de Deus venha sobre o local onde nós estamos. Por isso Elias, lá em 1 Reis 19, 10, veja o que Elias diz. 1 Reis 19, 10, Elias diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. Veja que a princípio ele diz que eu tenho sido zeloso, eu tenho cuidado com a obra. Você tem tido cuidado com a obra de Deus? Você tem sido zeloso com a obra de Deus? Queridos, veja que a Bíblia diz, como nós acabamos de ler, o povo resolveu abandonar a Deus, a ponto de não só abandonar, mas cultuar a Deus estranhos, destruir os altares que eram para culto ao Deus Todo-Poderoso. O povo decidiu a seguir as ordens do rei, mas Elias disse: eu tenho sido zeloso, e isso atraiu o coração de Deus. Quando você decide não ser igual a todo mundo, quando você decide fazer a diferença, se você quer atrair o coração de Deus, não seja igual a todo mundo, mas procure fazer a diferença. Procure fazer a sua parte. Elias poderia ter dito: está tudo corrompido, não tem mais jeito, então eu vou mergulhar também na corrupção, eu vou caminhar com o povo, porque não tem mais saída. Diga para a pessoa que está ao seu lado, faça assim para ela: ó, nada disso. Ela faz assim: ó, nada disso.
E não só vê, mas também está anotando. Não só vê, mas está registrando. Está tudo registrado. Por isso que a Bíblia diz que naquele grande dia nós vamos ter grande surpresa. Ué, é assim que é. Naquele dia nós vamos ter grandes surpresas. Tem pessoas que você diz assim: eu pensava que ele não ia entrar no céu, e ele entra dançando na presença de Deus. E tem gente que você diz assim: eu até pensei que já estava no céu, e vai ouvir de Deus: olha assim para ele, porque eu não te conheço, porque praticaste a iniquidade. Decidir caminhar com Deus é você entender que você não é perfeito, mas que todos os dias você está buscando a perfeição. Todos os dias você está lutando. Todos os dias você está clamando a Deus: Deus, muda a minha vida. Quando o apóstolo disse que nós não devemos estar conformados, mas transformados, primeiro você renova sua mente, primeiro você muda os seus pensamentos, e daí você começa a atrair a presença de Deus. Queridos, se nós não atrairmos a presença de Deus para sermos resistentes a este mundo, infelizmente nós vamos estar fadados à queda. Por isso que Elias resolveu fazer a diferença na época. Por isso que Elias olha para os céus e diz: Senhor, eu vou dar mais decreto. 3 anos e meio, o Senhor concorda que eles podem me dar meu filho. E é isso que vai acontecer. Elias era melhor do que eu inteiro. Elias era melhor do que você inteiro. Uma questão de decisão. Elias decidiu caminhar com o Senhor. Elias decidiu fazer a vontade do Senhor. E por causa disso, ele deixou esse legado tão especial para mim e para você. Sendo homem sujeito às mesmas paixões, mas resolveu fazer a diferença. Você decide nessa noite fazer a diferença. Quem quer fazer a diferença? Levante as suas mãos. Quem quer fazer a diferença? Eu estou lutando, Senhor. Eu estou lutando para fazer a diferença. Eu estou lutando com todas as minhas forças para que as pessoas possam ver. Elias, queridos, esse é o primeiro ponto. A moral que Elias deixa com o desejo, com a decisão dele de caminhar junto ao Senhor. E a Bíblia diz também, nesse segundo ponto, fala do chamado de Elias. E a Bíblia diz que todos nós fomos chamados por Deus. Você foi chamado. Todos vocês que estão aqui nessa noite, você tem um chamado de Deus na sua vida. Mas pastor, mas eu não fui chamado para ser pastor, não. Você pode não ter chamado para ser pastor, mas você foi chamado para ser um líder. Você foi chamado para fazer algo para Deus. Você tem um chamado na sua vida. Deus, quando Ele te formou, Ele já te deu a capacidade de vencer, de assumir a frente, de tomar a liderança da coisa. Foi o que eu for. Sabe por quê? Porque quando você estava sendo gerado, você não foi gerado sozinho. O seu pai, quando estava com sua mãe, ele não expeliu você sozinho. Com você, tinha mais de 3 milhões para lutar, para chegar, para nascer. E você conseguiu chegar na frente. Você conseguiu furar os bloqueios. Então você é um líder, você é um vencedor, você é alguém que veio para brilhar nessa geração. E é por isso que o diabo tem raiva de você. E é por isso que o diabo muitas vezes quer travar você, quer travar a sua vida, quer fazer com que você não chegue aonde Deus quer. Mas hoje é noite de romper com isso, de dizer: eu nasci para vencer e eu assumo estar perto de Deus para vencer e viver a vitória que Deus já preparou para mim. Se é isso que você quer, dar glória a Deus. Queridos, Elias, ele foi chamado por Deus em primeiro
1 Reis 17, versículo 1. Esse registro bíblico nos mostra que ele exerceu um ministério como verdadeiro mensageiro. Elias decidiu transmitir aquilo que Deus falava. Olha o que a Bíblia diz: ora, Elias desce em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem o quê? Sirvo. Elias, ele sabia que ele era servo de Deus. Não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante o quê? Ele disse até que exceto mediante o quê? Quer ter moral com Deus? Não queira ter moral com os homens. Quer estar bem com Deus? Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar com você. Olha essa palavra, eu quero que você atente para isso, queridos. Atente para isso. Olha a ousadia de Elias. Olha que ousadia. E muitas vezes nós não queremos nem arriscar a pedir a Deus que pare a chuva, a pedir a Deus que uma nuvem tape o sol. Nós não queremos nem arriscar porque temos medo, mas olhe a ousadia de Elias. Não cairá nem orvalho vai cair nesse estado, nem orvalho vai cair nessa terra, não vai cair nem orvalho, não vai nem outra coisa, não vai cair chuva, não vai cair chuva. Só quando eu mandar, eu me moro. Como é bom você ter moral. Às vezes nós queremos ter moral com tanta gente e não temos moral com todas as coisas. E choveu? A chuva não caiu. Até que Elias conversasse com Deus e dissesse: Senhor, pode mandar a chuva. Veja o que é ter intimidade. Veja o que é ter amizade. O que é saber o que está no coração de Deus. Por isso eu quero, queridos, em nome de Jesus, que a igreja entenda isso. Os homens podem até te rejeitar, mas se você tem moral com Deus, você tem tudo. Agora, se você não tem moral com Deus, você não tem nada. Por mais que você tenha, nunca vai haver uma satisfação na sua vida, porque você não tem a presença da essência da vida na sua vida. Por isso que vale a pena. Elias tinha isso. Agora, por que Elias libera essa palavra? Porque Elias conhecia a palavra de Deus. Quer deixar pregado para a próxima geração? Conheça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se inspire na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 28, 23 e 24. Deuteronômio 28, 23 e 24. Olha o que a Bíblia diz. E o céu sobre sua cabeça será como bronze, e o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão dos céus, até que vocês sejam destruídos. Você sabe por que Elias ele ora a Deus? Porque não foi as palavras dele, ele estava pautado na palavra de Deus, no que está escrito. Ele estava pautado no que está escrito, que quando o homem se afasta de Deus, quando o homem se desobedece a Deus, você tem a
capacidade de orar para que as coisas aconteçam. E Elias entendeu isso. Por isso que é bom sermos íntimos de Deus, porque a palavra de Deus, ele sempre vai nos dar o respaldo que nós precisamos. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Elias no Monte Carmelo, 1 Reis 18, 19. 1 Reis 18, versículo 19. Diz assim: agora convoquei todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Quando você tem intimidade com Deus, você não é uma pessoa frouxa, você não é uma pessoa covarde. Quando temos intimidade com Deus, olha o desafio. Quantos Elias eram? Quantos Elias tinham perto de Elias? Quantos Elias tinham ali? Diga um. Mas com Deus nós somos maioria. Por isso que Elias diz: traga os 900 profetas e vamos fazer um desafio. E muitas vezes Deus está querendo te usar na sua escola, Deus está querendo te usar na sua faculdade, Deus está querendo te usar no seu trabalho, Deus está querendo te usar na sua rua, Deus está querendo te usar no seu negócio. E muitas vezes você fala: e é isso, Deus? Será que vai ser? É claro que vai ser, porque com Deus você vai ser sempre a maioria, querido. Com Deus Ele sempre vai garantir a sua vitória. Os amigos que muitas vezes se dizem amigos, na hora do aperto podem até te abandonar. Como eu estava vendo no vídeo, estava caminhando, não sei se era namorado para namorado, ou era marido e mulher, mas quando o cara gritou assalto, o homem saiu na disparada e deixou a mulher. Que proteção é essa? Caiu fora e deixou a mulher lá. Sabe por quê? Porque nós temos que confiar sempre em Deus. A nossa proteção está em Deus. Todos os dias eu vou declarando isso. Se eu encontro 100 pessoas, eu declaro isso. E a minha confiança, a minha segurança vai estar sempre em Deus. Sempre. E é por isso que Elias ele faz esse desafio. Ele chama os 900 profetas, e a história você já conhece. Que eles ficaram ali o dia todo, clamando aos seus deuses. Mas não existe Deus igual ao nosso. Os outros, queridos, são deuses feitos por mãos de homem. E quem é homem para fazer Deus? Só existe um Deus, único e verdadeiro. É o Deus que nós servimos. Só existe um Deus. Não existe vários deuses. E é por isso que quando Elias faz esse desafio, a Bíblia diz que o povo estava corrompido, como nós vimos no início. Mas ali, Elias mostra quem é o verdadeiro Deus. E hoje, mais do que nunca, Deus está querendo se manifestar através da nossa vida. Nós estamos vivendo em uma geração que precisamos confiar em Deus a ponto de deixar um legado para essa geração. Não importa, as lutas virão, mas eu garanto, com Deus nós somos mais que vencedores. Isso não é palavra do pastor. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que os jovens andarão e se cansarão, os mancebos certamente cairão, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, é uma promessa de Deus. Está passando por luta, mas passa pela sua luta dizendo: Senhor, eu estou de pé.
levantando, mas diga: Senhor, eu estou de pé. E eu confio na sua vitória. Porque foi isso que fez Jeremias, o homem que deixou um grande legado para a igreja do Senhor. Mas ele viveu no tempo dele, e ele deixou esse legado. Pergunte para a pessoa que está falando: qual é o legado que você quer deixar para essa graça? Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Como daqui a alguns anos você quer que seus filhos, sua filha, seus netos estejam falando de você? Meu avô, minha avó, minha tia-avó foi alguém que deixou uma marca nessa geração. Ser igual a todo mundo é fácil. Fazer o que todo mundo faz é fácil. O difícil é se colocar à disposição de Deus para fazer o que Ele quer e fazer o que Ele quer que você faça. Isso não é fácil. Isso precisa renunciar. Isso precisa dizer: eu não quero que a minha vida seja mais importante do que a vida de Deus em mim. E aí nós vamos começar a fazer a diferença. Elias fez a diferença na época dele. E nós vamos lutar com todas as nossas forças para viver esse legado do Senhor e fazer a diferença no bairro de Jardim Cajazeiro. Quem crê que nós podemos fazer a diferença no bairro de Jardim Cajazeiro? Quem crê que nós podemos deixar um legado aqui nesse bairro, para que as próximas gerações, se Deus assim permitir, porque pelo que nós estamos vendo, a vida de Cristo está muito mais próxima do que nós imaginamos. Mas se Ele permitir que venha mais uma outra geração, e ela lembra da comunidade batista Família em Adoração, como o povo que veio para lutar e não se entregou até ver a obra de Deus concluída. E esse seja o nosso legado. Eu gostaria que você ficasse de pé e vamos orar em nome de Jesus.